Eu já disse isso centenas de vezes, mas por mais que a gente repita, ainda é impressionante saber que somos os habitantes deste milagre azul no meio dessa escuridão. E nós somos um milagre porque dados matemáticos confirmam isso. Basta dizer que somente na nossa Via Láctea há cerca de 300 bilhões de estrelas, em torno das quais orbitam cerca de 50 bilhões de planetas, e 500 milhões deles se enquadram no que os astrofísicos chamam de faixa habitável, ou seja, que podem abrigar algum tipo de vida. Acrescentando a isso o fato de que, em pouco tempo, o telescópio espacial Kepler descobriu mais de 2.000 candidatos a exoplanetas em uma exploração que só inclui 4% do céu que podemos observar, a pergunta óbvia é: quantos deles serão habitados? Hoje ainda não sabemos a resposta, porque a mesma ciência diz que ainda não fizemos contato com nenhum deles. E isso é o que a ciência diz. Apesar de várias testemunhas discordarem, já que pessoas totalmente normais, como qualquer um entre nós, num dia qualquer viram sua vida mudar para sempre. Porque nesse dia, eles, seja qual for sua origem, resolveram se manifestar. São os tripulantes dos OVNIs. Entre eles havia 2 estruturas, 2 organismos biológicos de forma humana. Eles compareceram ao encontro no dia, local e no horário marcados. Tinha alguma coisa ali com alguém dentro. Não podia ser um avião nem nada disso. Eram eles mesmos. Mas era de um tamanho tão impressionante que eu falei, a Lua não pode ser. Aliens entre nós. Frank Drake foi um radioastrônomo norte-americano e presidente do Instituto SETI, instituição vinculada à NASA responsável pela busca de sinais de vida extraterrestre. Em 1961, quando trabalhava no Observatório Nacional de Radioastronomia em Green Bank, West Virginia, Frank formulou uma equação que até hoje tem grande relevância no campo científico, e cujo objetivo seria calcular, com o auxílio da matemática, a existência de civilizações avançadas no universo mais próximo. A famosa equação de Drake nos oferece a possibilidade de calcular o número de mundos habitados que podem existir em nossa galáxia. São 7 parâmetros que medem a taxa de formação de estrelas e orientam quais desses planetas estão dentro da zona habitável. Quantos deles poderiam abrigar civilizações? Quantos teriam alcançado um nível tecnológico? E o fator L, que é o fator tempo. A soma desses parâmetros e o cálculo dessa equação nos mostram que, pelo menos em nossa galáxia, poderiam haver 100 mil mundos habitados. Bom, vamos parar então com essas fórmulas complicadas, mas se continuássemos calculando as porcentagens, chegaríamos à cifra mágica de 5 milhões de planetas, que, de acordo com a equação de Drake, não seriam habitados apenas por vida inteligente, mas essa vida inteligente também teria condições de cruzar o universo e chegar ao nosso planeta. Bom, é bom vocês saberem que tem gente que pensa que isso não só aconteceu, essa viagem interestelar, mas que essa vida inteligente já entrou em contato conosco. Calhou de eu olhar para o céu e ver uma coisa estranha que ficou me encarando por um tempo. Até que percebi que era uma espécie de bolha de sabão, mas super gigante. No andar de cima fica o quarto onde minhas 3 filhas estavam dormindo. Eu chamei a do meio, Lídia. Eu disse para ela, Lily, pegue a câmera que a sua tia te deu e vamos tirar uma foto de uma coisa que eu vi lá no telhado. Eu subi no telhado e minha filha foi comigo. E nós ficamos olhando. E ela tentou tirar a foto, mas o flash não funcionou. Ele desligou. E ficamos vendo aquela coisa ali parada, como se estivesse a uns 20 metros de nós. Mas estava mais alta, entre o mar e a casa. Era madrugada. Eu estava dormindo.
Minha mãe estava dormindo com a janela aberta e, de repente, ela ouviu um barulho muito forte que a despertou. Ela se levantou, olhou pela janela e viu uma nave espacial no formato oval. Eu disse à minha mãe, é um OVNI? E a minha mãe respondeu sim. E passaram-se alguns segundos, ele subiu e parou. De repente, subiu mais um pouco e não vimos mais nada. Eu não vou negar que faz anos que eu sigo pistas de caso de avistamento de OVNIs, principalmente por causa das dúvidas que esse assunto de OVNI e extraterrestre causa. Foi assim que consegui encontrar depoimentos de pessoas que perdem tudo quando revelam o que aconteceu com eles. Há gestos e expressões que levam a gente a pensar que a pessoa que está narrando a experiência não está mentindo. Bom, um dos casos mais documentados aconteceu nas Ilhas Canárias, no dia 22 de julho de 1975, quando um médico, Francisco Julio Padrón León, mais exatamente no local aonde a gente está chegando, viveu uma experiência que marcaria ele por toda a vida. Essa experiência foi contada com toda a riqueza de detalhes em um relatório que o Serviço de Inteligência da Força Aérea Espanhola mandou redigir. E o motivo? O Dr. Padrón ficou cara a cara com uma esfera de luz e no interior dela ele viu 2 tripulantes. Bom, vamos ver esse lugar bonito onde você me trouxe. Claro, eu trouxe você aqui porque este é o local do evento extraterrestre mais importante que já aconteceu em todas as Ilhas Canárias e certamente em toda a Espanha. E é um dos casos mais famosos conhecido internacionalmente. Claro, eu imagino que eu conheço esse caso clássico da ufologia espanhola. E foi sobre ele que todas as testemunhas falaram? Na verdade, na noite do dia 22 de junho de 1976, aproximadamente às 9h30 da noite, um táxi passava aqui devido a uma emergência médica. Sei. O taxista Francisco Porim, o médico que estava no banco do passageiro, Paco Julio Padrón, e Dias Mendoza, que aqui é conhecido como Santiago Mendoza, passavam por aqui e desciam essa serra. Exatamente ali, está vendo por cima desses arbustos? E foi ali que eles viram a esfera semi-transparente, com uma ponta azul brilhante. E dava para ver as estrelas através dele, com humanoides vestidos com a cor vermelha. Com 2 tripulantes, Com né? 2. Se quiser, podemos parar aqui. Perfeito. E eu vou te mostrar como o lugar é bonito. Está exatamente igual a 45 anos. Bom, então vamos lá. A gente já está no local onde tudo aconteceu naquela noite. Outra coisa importante nesse caso é que Sim. talvez seja um dos grandes clássicos do fenômeno extraterrestre, da ufologia na Espanha. É exatamente por causa desse relatório. Isso. Ele tem 116, 120 Isso, páginas e foi redigido pela Força Aérea. E que foi publicado. Isso, durante um período, esse relatório onde se pode ver, por exemplo, a imagem desses humanoides que estavam no interior da Exato. esfera, tá tudo aqui. Era um documento confidencial, secreto, com o carimbo de sigilo máximo do Exército Espanhol. Já faz muitos anos, mas ele foi liberado para divulgação em 92. É um homem que, na minha opinião, não tinha qualquer interesse de fazer contato, de passar por esse tipo de experiência, mas acabou passando por essa situação. E a reação por parte das autoridades foi proibir completamente qualquer manifestação sobre o assunto. Eles encontraram essa esfera de cerca de 30 metros, é o que consta nos arquivos confidenciais da Força Aérea Espanhola. Tinha 30 metros de diâmetro, mas uma série de peculiaridades a tornam interessante. Primeiro, sua cor era azul brilhante, como se o material fosse uma espécie de plasma, porque não era sólido. Afirmam que dava para ver as estrelas através da esfera. Através da esfera. Através dos humanoides. Inclusive havia uma espécie de... Dentro da esfera, lá dentro havia uma espécie de, sabe, de piso. Nós vamos chamar de plataforma com uma espécie de 3... Vamos chamar de consoles. Quer dizer, no nosso Tipo um entendimento, painel de digamos comando, que né? eram comandos, computadores, mas entre eles havia 2 estruturas, organismos biológicos de forma humana ou humanoide, não exatamente das nossas proporções. As mãos eram mais compridas, eles não tinham dedos reconhecíveis, eram dedos triangulares, não se viam falanges. Eles estavam frente a frente, parados, completamente inativos. Depois, a esfera decolou com toda a tranquilidade. Desceu a encosta, passando por terreno firme, com total tranquilidade, onde as pessoas passavam grande parte do tempo, ainda mais no verão, nas primeiras horas da noite, tomando ar fresco. Sei. Na entrada Então do... teve um monte de testemunha. Antes disso, ou mesmo naquela época, uma série de fenômenos luminosos muito espetaculares
estavam sendo observados em diferentes partes das Ilhas Canárias. A tripulação de uma corveta da Marinha Espanhola, a Atrevida, observou um fenômeno e o descreveu de forma muito estranha para que pudesse ser identificado como um míssil ou vários mísseis. Disseram que em determinado momento aquele foco de luz se dividiu em dois e seguiu direções diferentes. Foi uma bomba que circulou também pelos meios de comunicação internacionais. E como era de se esperar, casos parecidos surgiram ao longo de um ano, já que houve mais de 40 avistamentos de luzes estranhas e de figuras antropomorfas nos céus das Canárias. Quem foi Paco Padrón? Bom, o Paco Padrón é uma figura importantíssima no mundo da radiodifusão, da comunicação nas Canárias. Essa é a faceta menos conhecida de um personagem que foi essencial no mundo dos mistérios. Ele e outros homens se reuniram aqui, utilizando um meio de comunicação do qual falaremos depois. Eles se reuniram aqui por causa dos alienígenas, num determinado dia, nesse exato local. Sim, é uma história muito emocionante, porque é uma história viva do mistério nas Ilhas Canárias e em todo o país. Eles se reuniram num lugar que não sabiam que tinha uma tradição prévia de encantamento, de magia, como fica comprovado em narrativas anteriores, muito antigas. Eles tiveram uma experiência que se tornou um clássico dos encontros imediatos e até das abduções, quando praticamente na Espanha não se falava de encontros desse tipo, tão íntimos, muito menos de contato direto com membros da tripulação de uma nave. Ou seja, pode-se dizer que, de uma forma ou de outra, eles, seja quem forem, vieram aos encontros. Sim, é isso mesmo. Nós não sabemos quem são, mas eles compareceram no dia, no local e na hora marcados. Naquela época, o tabuleiro Ouija era apenas mais uma ferramenta de pesquisa, assim como uma câmera fotográfica também poderia ser. Com esse tabuleiro foram feitos contatos de todos os tipos, até mesmo com seres que diziam vir de outros planetas. Então, nossos protagonistas não hesitaram em seguir as instruções que alguma coisa ou alguém estava lhes dando. Afinal de contas, se tratava de um encontro marcado. E faz quanto tempo que você não vem aqui? Nossa, isso tudo aqui era mato. Tipo 45 anos. O que aconteceu naquela noite é considerado um clássico da história da ufologia na Espanha, porque o avistamento foi espetacular. Tanto que, durante alguns anos, essa praia se tornou um ponto de encontro para quem queria encontrar os ETs de novo. E ocorreram outros avistamentos, mas os protagonistas daquela primeira noite foram 3 amigos, cujas vidas mudariam para sempre. Suso Santos era um deles. Ele nunca comentou sobre o assunto. Bom, até hoje. Cai a noite na praia de La Territa e hoje, 40 anos após a experiência, nos encontramos com ele, no mesmo lugar onde tudo aconteceu. Imagino que não tem nada a ver com a forma como era na época, né? De forma alguma. Agora esta é uma praia 100% turística. Vir para cá era uma aventura. Era um lugar afastado, com uma praia bem ampla, mas era um lugar remoto. Você tinha que vir por meios alternativos, não é? Primeiro uma estrada pavimentada, depois tinha que subir essa montanha vermelha, como nós chamamos. Sei. Com uma estrada de terra infernal para chegar aqui, não é mesmo? Era complicado. Sim, né? sim, não era fácil, muito menos à noite. Então, vocês não queriam fazer contato. Vocês queriam só investigar. Investigar o que tinha aqui. De repente, um dia, colocamos os dedos no copo e aí sai o termo. O copo anda e forma OPA 35. Devia ser um computador. Obviamente não eram pessoas, era um computador de... E tem mais, pelo nome que colocaram, imagino que era alguma coisa técnica, não é? É. OPA 35. Bem, logo de cara, esbarramos no assunto dos OVNIs. Com aquele danado do Ceci para piorar. Nós, curiosos, queríamos ver, queríamos observar, queríamos ir além. Mas tínhamos um compromisso. Tudo bem, finalmente chegamos. Só que chegamos 10 minutos atrasados e ficamos sabendo que estávamos atrasados quando começamos a descer a montanha. Acontece que vimos um pedaço de alguma coisa que achamos que era um barco. Bem aqui na frente. Aqui mesmo, aqui. Você consegue ver aquela luz ali? Tô vendo. De um veleiro que tem ali. Mas era muito grande, não? Nós levamos o tabuleiro junto porque era o nosso meio de comunicação. Então vocês levaram o Descemos Ouija?
Claro, porque afinal era o nosso único meio de investigação, esse tabuleiro com as letras presas e o copo, que era sempre especial com o... E resolveram usar o Ouija aqui? Sim, mas dentro do carro. Dentro do carro. Isso. Descemos a estrada que chegava até aqui. Eu no banco de trás, o Paco, o Emílio e eu, e o tabuleiro aqui. E eu estava ali. E nós achando que a experiência já tinha acabado, porque tinha um barco ali. E aí nós começamos com o tabuleiro aqui no meu colo, porque eu estava no banco de trás, olhando para trás, os três com os dedos no copo. E a primeira coisa que eles falam, chegaram 10 minutos atrasados. Onde vocês estão? E o copo andava. E eu olhando com o tabuleiro no meu colo, não é? E bum, caiu no assoalho do carro e perguntaram de novo, onde vocês estão? O copo dançava. Quer dizer, sinalizava na direção da luz. Sinalizando ali para a luz ali de trás. Não era uma luz, era um pedaço de alguma coisa. Ah, são vocês que estão aí? Sim, 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 sim. O copo sempre no centro e do centro iria para as letras. Bom, cada vez que encostava no sim, perguntávamos, podem mandar um sinal? E lembro que o copo encostou no sim e sempre encostou no sim partindo do centro do tabuleiro, indicando as duas luzes assim. No meio dessas duas luzes se acendeu outra maior. As outras duas que já estavam ali se acenderam. E mais uma enorme no meio. Entendi. Copo bem no meio e as luzes acesas aí. Podem apagar as luzes e o copo vai de novo para o sim. Puf. A luz se apaga. A luz se apaga. Bom, podem acender de novo. O copo vai para sim e automaticamente as luzes se acendem. Se acendem. Volta para o centro. Podem apagar? A sequência foi a mesma. Sim e apagou. Pela terceira vez. Tinha um foco de onde a luz central saía. Era um foco que iluminava ali na frente, perto da estrada de terra, e ela repousou sobre o carro. Chegou até onde estava? Sim, e nos iluminou. E o copo parou. No tabuleiro, o copo ficou titubeando, sabe? Eu olhei para frente, olhei para baixo, porque eles estavam virados para mim. Eu olhando para a frente do carro. Abaixo os olhos para ver o copo, mas não estava andando. Quando olho para cima, não tinha mais nada. Tinha desaparecido. Desapareceu enquanto eu abaixava e levantava os olhos. No dia seguinte, estavam me esperando no escritório. Quando cheguei, eles tinham calculado o período que ficamos, mas depois nós três calculamos que tinha passado pelo menos 1 hora. Puxa vida, perderam 1 hora do dia. 1 hora, talvez 1h30. Mas nós demos tempo ao tempo. Nós fomos pacientes, mas perdemos no mínimo 1 hora. Acho que o Paco Padrão se submeteu a uma sessão de hipnose. Sim. E o que foi que essa sessão revelou? Bom, pelo que o Paco dizia, nós fomos transportados para lá e que... Você está falando do interior do objeto? Para dentro da nave. Vamos chamar de objeto, nave, o que você quiser. O que eu me lembro é que lá pelas 4 da manhã eu acordei de repente, me sentei na cama e fiquei ali e falei, a luz. Quando a luz se apagou? Quando a luz se apagou, veio o foco. Lembra? Sim. Ele repousou sobre o carro se iluminou todo, mas não temos consciência de quando a luz se apagou. Quer dizer, é possível que toda a experiência tenha acontecido no momento em que se aproximou essa luz. Como dizem e os também, franceses, bom, durante todo aquele tempo. Claro. Suzo. Diga. Por que você não contou nada durante esses 45 anos? Bom, sei lá, eu não estava querendo me exibir para ninguém, porque sabe do que eu estou falando, Sim. não? Por exemplo, os programas de televisão, tem gente que acredita, gente que não acredita. Eu sinto muito, mas se estou aqui falando com você agora é porque não é nada assim. Senão eu teria dito. Não conte comigo. Suzu, depois de passado todo esse tempo, aí eu tenho uma pergunta difícil. Diga. O que é que você acha que tinha por trás dessas luzes? Ali havia alguma coisa com alguém dentro. Eu acho que nós fomos visitados e estamos sendo visitados a vida inteira. Acho que o homem é uma experiência, um experimento de alguém que veio de fora. Os deuses que vêm de cima ou de baixo não afirmam categoricamente nada, mas a minha inteligência não pode negar o que meus olhos viram. Você entende? Vocês viram claramente. Exatamente. Eu acreditando ou não acreditando, que importância isso tem? O importante é que existe.
Ou você aceita Suzo, ou não aceita. acho que essa reflexão é o que vai ficar. E eu quero te dizer uma coisa. Para mim, essa entrevista foi emocionante demais. Estar nesse lugar tão especial, onde há 45 anos Sim. você teve uma experiência que me dá a impressão que mudou para sempre a sua vida, não é? É claro. Eu É quero claro. encerrar agradecendo você de todo o coração. Amigo, obrigado a você, a vocês e a toda a sua equipe. 45 anos sem falar publicamente, sem voltar ao lugar onde tudo aconteceu. Onde eles, em uma noite inesquecível, decidiram confirmar para 3 jovens que já estavam entre nós. Esse lugar é tremendamente especial e reconheço que ele conseguiu me comover. É essa sensação que você tem quando alguém conta a verdade. Depoimentos como o de Suzu Santos abalam as minhas dúvidas, porque ele mesmo não duvida. Ele está convencido de que no mês de junho de 1975, quando era apenas um jovem cheio de curiosidade, ele fez contato com vidas inteligentes de outros planetas. Se isso aconteceu, a gente jamais vai saber. Do mesmo modo que jamais vamos poder explicar por que eles e não outras pessoas. Por que aqui e não em alguma cidade grande? A resposta para essas perguntas é simples. Porque teve que ser assim e não de outra forma. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que esse fenômeno, seja o que for, é furtivo, seletivo e muda a vida dos que o vivenciam. O próximo passo nessa busca é um bom exemplo disso. Tanto nas tradições religiosas mais antigas que o cristianismo, quanto nas tradições mais modernas, nós nos deparamos com o mesmo fenômeno. As montanhas, elas são o ponto de contato com os deuses e, sinceramente, isso ainda não mudou em pleno século XXI. Muitas pessoas em todas as partes do mundo participam desse movimento do contato com extraterrestres. De onde elas fazem contato com os extraterrestres que chegam de outros planetas em suas naves? Onde elas fazem isso? No topo dos morros e das montanhas. Os fenômenos de avistamento de OVNIs raramente ocorrem em meio a multidões. Normalmente ocorrem em situações nas quais as pessoas envolvidas estão sozinhas. Qual o melhor lugar se não o topo de uma montanha que não tem nada? As montanhas foram estudadas porque era lá que aconteciam fatos misteriosos. Ou será o contrário? Os fatos misteriosos acontecem nas montanhas por causa das suas propriedades mágicas. Essa é uma pergunta feita por todos os investigadores de fenômenos com OVNIs, e só podemos constatar que é verdade. A montanha de Montserrat, a apenas 46 quilômetros de Barcelona, é um dos lugares mais mágicos, místicos e possivelmente misteriosos do mundo. Aqui, há décadas, no dia 11 de cada mês, dezenas ou talvez centenas de pessoas se reúnam convencidas de que, nesse dia, eles irão aparecer no céu na forma de espetaculares feixes luminosos. Mas por quê? Oi, boa tarde. E aí, meu amigo? Tudo bem? Como vai, meu querido? Olha só, por que tanta gente aqui, hein? Não é nada. Nós viemos aqui todo dia 11 para ver o céu e torcemos para ver algum OVNI. Vamos ver o que aparece. Vamos ver o que aparece. Esse lugar é especial. Esse lugar é fantástico. Bom, pelo que eu entendi, a gente vai esperar a noite cair. É isso? É isso mesmo. Bom, então vamos lá. Vamos. Luiz José Grifol é o motivo para, há 40 anos, Montserrat ser reconhecida internacionalmente como um local de suposto contato com OVNIs e seus tripulantes. Mas como tudo começou? Comecei a avistá-los de forma inesperada. Eu era completamente alheio ao tema dos OVNIs, a todo esse mistério e a tudo relacionado às paraciências. No verão de 77, eu me senti chamado por eles. Tive uma sensação psicofísica e isso me assustou porque pensei que estava tendo uma convulsão. No verão de 77, estava jantando e senti como se meu sangue estivesse fervendo. Então fui para o terraço de casa e... para respirar ar fresco e tentar me recuperar, não assustar a minha esposa. Nós tínhamos 2 filhos pequenos, bem pequenos. Quando olhei para cima, como normalmente fazia, para ver se o céu estava limpo, fiquei surpreso, porque bem acima de onde eu estava surgiu um OVNI, um grande. E num instante, num segundo, ele se distanciou até o horizonte. Eu mantive o meu olhar nesse mesmo ponto onde a luz havia se apagado. E, de repente, ela se acendeu de novo, fez uma trajetória de uns 30 centímetros para a direita. Na minha opinião, o caso de Luiz José Grifol é interessante basicamente
por causa de um elemento. Grifol era uma pessoa que não tinha vínculo com fenômenos extraterrestres. Aliás, ele não tinha qualquer interesse no assunto. É um desses casos que me parecem interessantíssimos, porque não foi a pessoa que buscou o contato. Mas sim, é um fenômeno. Os extraterrestres procuraram Luiz José Grifol. Evidentemente. Para ter a certeza de que isso aconteceu, eu teria que estar perto dele, investigar o caso e talvez aplicar uma metodologia, o que não foi feito. Mas, de qualquer forma, é um caso que nos faz pensar que isso pode ter ocorrido em algum momento e que ele deve ter a capacidade de provocar esses fenômenos quando ele está presente. Talvez porque ele haja como antena ou porque realmente tenha conexão com os extraterrestres. Confesso que Montserrat foi o meu batismo ufológico. E meu padrinho ufológico foi Luiz José Grifol. Foi quando tive a oportunidade de ver o que a multidão tanto dizia. Eram objetos voadores não identificados, mas para mim, sinceramente, pareciam meros meteoritos. Agora, eu tenho que admitir uma coisa. Esses meteoritos saíram de onde Luiz José Grifol disse. Essa experiência remonta a 11 de novembro de 2017. E justamente aquela noite muito especial foi a última noite em que o Sr. Grifol foi visto. Naquela noite, eu estava indo com Yalma para Andorra. E naquela ocasião, perto de Torá, vimos 3 luzes simplesmente incríveis, como se fossem fogos de artifício. Eu preciso destacar algo muito importante. Devia ser 1h da madrugada. Estávamos em uma estrada sem iluminação, totalmente escura. Ou seja, não podia ser um avião, nem nada disso. Eram eles mesmos. Olha, Angel, será que você pode explicar para os espectadores do outro lado da telinha? Eu acho importante contar quem era Luiz José Grifol, ou quem é, porque ele ainda não morreu, obviamente. Ele continua vivo. Mas, sem dúvida, eu acho que ele foi o precursor, né, de tudo isso que aconteceu por aqui. Ele morava em Mongate. Teve vários avistamentos de OVNIs sobre o mar. E isso causou um impacto enorme nele. Então ele veio para cá com a esposa e todo o patrimônio que tinha. Quanto ao que aconteceu em San Juan, eles viram um OVNI. E isso impactou ainda mais. E por isso ele veio para cá. Como se lembra daqueles encontros? O que o Grifol fazia quando ele estava aqui? Bom, o que ele fazia quando chegava? Primeiro, a gente se instalava no hotel, tomava um café e às 11 da noite subíamos até aqui, sempre às 11. Ele chegava aqui, ficava no centro da área e as pessoas se juntavam aos montes em volta dele. Tinha dia que tinha umas 100 pessoas, tinha dia que tinha umas 3.000. E aí ele começava a fazer umas coisas malucas. As pessoas podiam pedir alguma coisa ou fazer uma pergunta e eles responderiam. E sim, dito e feito. Assim que faziam uma pergunta, aparecia o feixe, os famosos feixes de Grifol. Geralmente as pessoas diziam que o fato de todos quererem ver é que possibilitava os avistamentos, e as pessoas que são incrédulas à realidade dos OVNIs se apegam a isso. Então eu pedi aos extraterrestres que provassem que eram eles. Quando viam uma luz, para não confundir com o planeta Vênus ou alguma outra coisa, eu pedia, por exemplo, que se movimentassem para mostrar nitidamente que não era um fenômeno natural, que eram eles, ou que se deslocassem para algum lugar ou fizessem outra coisa, e eles obedeciam sem falha. E eu fui adquirindo uma confiança tão grande que pensei, você não pode esconder isso, não pode esconder. É como dizem por aí, não se escondem amor nem dinheiro. E eu pensei, as pessoas precisam participar disso. Tenho que dizer que faz 4 anos que Luiz José Grifol não comparece a esses encontros. Ele vinha todo dia 11 de cada mês, mas agora ele já está idoso e não está muito bem, ele está doente, mas de uma forma ou de outra você deu continuidade a essa tradição, reunindo pessoas para que não se perca justamente essa tradição. Para que essa tradição não se perca. Eu tentei manter todos os veteranos, né? Eu era o filho dos veteranos. E eu me esforço para que isso não seja perdido, que não caia no esquecimento. Eu estou incentivando as pessoas a darem continuidade. Grifol jamais quis fazer contato. Na verdade, poucas pessoas querem isso, porque assim que confessam o que aconteceu, são taxadas de loucas ou iluminadas. Mas ele acredita firmemente no que vem vivenciando há anos. Ele tem certeza de que eles não apenas nos visitam, como também já fizeram contato. Suas dezenas de seguidores confirmam isso. No dia 11 de cada mês,
Aqui não há dúvida, apenas impaciência para que o contato aconteça logo de uma vez. Montanhas sagradas. Parece que tudo leva a gente às alturas. Nós voltamos ao Vale de Ucanca, no Teide. Porque este local é um ponto fundamental do planeta para milhares de pessoas que já tentaram fazer contato com os extraterrestres, utilizando como método, mais uma vez, o tabuleiro Ouija. Aqui, em 1989, ocorreu uma experiência coletiva que reuniu mais de 40 mil pessoas em volta de uma mítica transmissão de rádio. Elas queriam fazer o contato definitivo. Esse contato era um sonho. Nós tínhamos que fazer uma concentração nos vales do Teide, com luz e som, parecida com a do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E foi assim que tudo começou. A mais de 2.000 metros acima do nível do mar, nas encostas do Teide, pedimos desculpas pela interferência, mas os ouvintes precisam compreender que estamos a 2.000 metros de altura aqui no meio desta paisagem incrível e que fizemos um esforço técnico para que tudo corra bem. Não tínhamos previsto a presença de 5.000 pessoas. Passamos um mês organizando a segurança com a Guarda Civil. E, de repente, às 5, 6 da tarde, me liga um general da Guarda Civil dizendo: Miguel, onde você está agora? Eu falei onde estava e ele: vou mandar um helicóptero te buscar, porque a estrada está parada. Lá pelas 7 da noite pedimos para ninguém mais subir. Falei com as companhias aéreas e todos os voos estavam lotados. Barcos de diferentes partes da ilha estavam lotados. Quando cheguei lá em cima, às 10 da noite, me perguntaram: sabe quantas pessoas vieram? Eu falei: suponho que as 5.000 previstas, 13.000 carros e não sei quantos ônibus. Disseram que havia 40.000 pessoas. Foi uma experiência singular. Nós encontramos pessoas de toda a Espanha e eu cobria o evento para um meio de comunicação aqui da Cantábria, o Jornal Alerta, e também para a rádio Cadena Espanhola, onde estava o Miguel Blanco. Eu lembro que foi uma experiência ufológica, radiofônica, mas principalmente uma experiência sociológica. Acho que tinha umas 50.000 pessoas ali. Cada uma buscava uma resposta, ou pelo menos algumas delas. Surgiram apenas 2 luzes no Teide. Quando elas se acenderam, todo mundo começou a gritar. Mas foi só isso. Tem alguma coisa no Ouija que provoca essa comunicação. Não sabemos o que é. Não há qualquer prova que nos indique que são espíritos, marcianos ou até a nossa própria consciência. O que está claro é que alguma coisa interage conosco de forma inteligente, com respostas racionais e lógicas. Por isso, vale pensar que estamos nos comunicando com um ente ou um ser capaz de se comunicar de forma, digamos, com um certo conhecimento e com um certo nível de inteligência. Calcula-se que, no final dos anos 90, havia cerca de 400.000 usuários de Ouija em toda a Europa. É curioso constatar como este sistema de contato, originalmente criado para os espíritos, era muito utilizado para o contato com os extraterrestres. E realmente entravam em contato com seres de outros planetas. Parecia ser o lugar perfeito para que houvesse um avistamento massivo, como de fato foi a intenção durante a lendária transmissão do programa de rádio Espaço em Blanco. Porque neste lugar, antes e depois, ocorreram eventos difíceis de explicar. Fomos ao Teide, como fazíamos de vez em quando, para ver as estrelas, quando de repente o motorista acordou do sonho que estava tendo, gritando: ali, o que é aquilo? O que é? Nós olhamos e vimos o carro iluminado por cima, com um tipo de feixe de luz que iluminava o carro e a área em volta. Parecia um círculo, vendo de dentro do carro. Um círculo que iluminava apenas o entorno do carro, como um disco. A luz tremeu um pouco, timidamente, e, puf, apagou. Então, abrimos as portas, saímos do carro, olhamos para cima e não tinha nada em cima do carro, só as estrelas. No topo do Teide pode-se ver muitas coisas com frequência, mas você nunca tem certeza de onde elas vêm. Só que deste mundo não era. Bom, a gente está quase chegando nas planícies de Ucanca, nas encostas do Teide. É um lugar maravilhoso. Dizem que é absurdamente mágico. E, além disso, os pesquisadores que vieram para esse lugar alegam ter tido experiências
diretamente vinculadas ao fenômeno extraterrestre. Luiz Javier Velasco investiga as anomalias que ocorrem neste céu há tantos anos que, como não podia deixar de ser, acabou sendo testemunha direta delas. Ele já não tem dúvidas de sua existência, nem do vínculo deste vale no centro do vulcão com fenômenos extraterrestres. Luiz, tá anoitecendo no Vale de Ucanca. Que lugar bonito, hein? Maravilhoso. Um lugar mágico, por excelência, único e, obviamente, misterioso e lindo ao mesmo tempo. Eu não acho estranho esse lugar ter essa fama há tanto tempo. Pode até parecer estranho, mas é um lugar visitado por pessoas que acreditam que é possível contatar os extraterrestres aqui. E não é de se estranhar, porque é um lugar muito alto, muito tranquilo, sem poluição luminosa, tem uma vista maravilhosa do céu e é um lugar onde costumam aparecer OVNIs, feixes de luz. Isso não me surpreende. Tem um ditado que diz que quem espera sempre alcança. Você é um pesquisador que já veio tantas vezes aqui, que alcançou o que queria, né? Teve experiências com essas características, não teve? Sim, sim. A presença de humanoides que as pessoas conseguem ver, então, num piscar de olhos, desaparecem. Luzes estranhas, sensações em plena luz do dia. Por exemplo, nós estávamos em 4 pessoas quando vimos surgir no céu objetos escuros a uma velocidade muito alta de dia. Também aconteceu o avistamento de outras realidades que não existem. Isto aqui é uma planície. Tem gente que já notou, em algum momento, a presença de sombras. Você está vendo que este lugar onde estamos é uma planície, mas em outro lugar é possível que haja um ponto de contato como se fosse uma cidade. Olha, eu me lembro muito bem, há vários anos, quando nos conhecemos e você me mostrou umas fotografias. Eu acho que era daquela parte ali, né? Sim, o observador tirou essa foto da parte de trás. E até ali, à noite, onde toda aquela parte ali na fotografia estava perfeitamente iluminada. Pequenos pontos de luz percorrendo todo o vale. Aqui, evidentemente, a gente pode ver que não tem farol, não tem carro, não entra nada aqui. Não tem nada. Mas isso aconteceu não só nessa foto, mas em outras que foram tiradas. São sempre fenômenos sutis. O vale é um lugar mágico. Existem aqueles que mantêm vivas as tradições dos antigos habitantes das ilhas, os guanches. E esses fenômenos são ancestrais porque se manifestam há séculos. O que é certo é que ocorrem aparições de seres muito altos, seres escuros, no que é chamado Circo das Encostas do Teide. Inclusive no próprio Vale de Ucanca e perto também da boca do Teide. Possivelmente eles não interpretavam como nós fazemos, como um fenômeno ufológico, e sim interpretavam como sinais dos deuses ou espíritos ancestrais que protegiam o lugar. E a gente fica aqui, como fizeram milhares de curiosos antes de nós, porque tinham a esperança de fazer contato com seres inteligentes, talvez de outros planetas. O ambiente dá a entender que é especial e se percebe algo difícil de definir. Este mundo, que nos habituou a olhar para a tela de um celular, agora nos obriga a levantar a cabeça a cada passo e olhar para o céu, onde talvez seja o lugar que contenha todas as respostas. Continuamos a nossa viagem pelo norte da Espanha, porque aqui, anos atrás, surgiu um grupo de contatados que, batizado de Fraternidade Cósmica, aguardava o contato com eles. E ao que parece, como o próprio grupo afirma, esse contato aconteceu. O Centro de Estudos Fraternidade Cósmica foi um grupo, talvez o grupo de contatados que, em paralelo à Missão Rama, mais seguidores obteve na Espanha. A organização foi fundada por Eugênio Siragusa, um funcionário da alfândega que morava em Catânia, na região da Sicília. Em 1952, no dia em que completava 33 anos, ele acordou de madrugada para ir trabalhar. Ele pegava um ônibus às 5 da manhã e pouco antes de entrar no ônibus para ir ao trabalho, observou um objeto voador não identificado acima de sua cabeça quando a rua estava completamente deserta. E o objeto emitiu uma luz sobre ele. E a partir daí se inicia esse contato que durou 10 anos, até que no ano de 1962, nas encostas do Etna, na Sicília, ele tem um encontro imediato com extraterrestres, no qual esses seres de outro planeta ou de outros planetas dizem que ele deve criar
uma organização e levar para a humanidade uma mensagem que lhe será transmitida por eles. Assim surge o Centro de Estudos da Fraternidade Cósmica. O fenômeno de contatos da Fraternidade Cósmica chegou até nossos dias, e um dos ilustres membros desse grupo é o psicólogo Fernando Magdalena, um homem curioso que há vários anos procura respostas em diferentes grupos desse tipo, já que ele foi testemunha de um evento que mudou a vida dele para sempre. Fernando, o que foi que aconteceu com você na Gran Canária? Eu quis dar um passeio pela praia para, de alguma maneira, tentar esquecer os problemas do trabalho. Então, eu gosto muito de ficar observando o mar quando a maré está subindo. As ondas batiam na orla. Nesse momento, senti uma espécie de pressão aqui na nuca, como se alguém estivesse me observando atentamente. E foi quando senti a necessidade de erguer os olhos, e aí vi uma luz branca, deslumbrante, muito intensa, com feixes, bem alto lá no céu. Mas o tamanho era tão impressionante que eu falei, não pode ser a Lua, muito menos um helicóptero ou um avião. Só posso estar vendo um OVNI. No seu ponto de vista, no decorrer de todos esses dias, você refletiu sobre o que viu? A que conclusão você chegou? O que você acha que era? De onde vinha essa luz? Sim, eu não tive qualquer dúvida de que aquilo não era um objeto terráqueo, digamos assim. E é aí que você sente a curiosidade de saber mais e entra em contato com um senhor que se chama Eugênio Siragusa. Afinal de contas, quem é esse homem? Eugênio Siragusa, eu tinha lido que era um senhor italiano que morava na Sicília e que ele tinha feito contato com extraterrestres. Então, passei a sentir a necessidade de ir a fundo, de investigar o que há por trás do fenômeno extraterrestre. Não no que diz respeito ao aspecto mais espetacular, como essas naves se locomovem e como elas têm essa capacidade, mas sim se esses seres são mais evoluídos tecnologicamente falando, se apresentam uma evolução mental e cultural. Talvez pudessem dar respostas que até o momento me intrigavam e ninguém conseguia responder com segurança. E você partia da ideia de que era possível fazer contato com eles? Exato. Vi esse italiano que dizia conseguir fazer esse contato, li coisas que eram coerentes e senti a necessidade de conhecê-lo. E de um jeito ou de outro, você ficou incumbido de fundar, eu não sei se é mais ou menos isso, uma delegação da Fraternidade Cósmica na Galícia? Sim, não, essa delegação já existia. Já existia. Em toda a Espanha. O Eugênio volta para Madrid, volta para a Espanha e eu estava com ele, mas ele foi para Vigo. E em Vigo acontece uma reunião na qual disseram que o centro devia convidar Juan Martínez e Fernando Magdalena. E eu fiquei encantado. Foram anos em que os protagonistas que surgiram ao longo dessa investigação estavam convencidos de que o contato com eles era iminente. Mas acontecerá? Zed Sostak, membro do Instituto de Pesquisa de Inteligência Extraterrestre, o célebre SET, garante que sim. Ele está convencido de que até 2040 será realizada a primeira descoberta de vida extraterrestre inteligente, já que nessa data teremos explorado aproximadamente 1 milhão de sistemas solares no universo. Número bastante respeitável para dar algum tipo de indício definitivo daquilo que a ciência pesquisa há décadas. A ciência e os contatados, cada um com seus métodos muito diferentes, estão convencidos de que existe vida inteligente com capacidade para entrar em contato com algum canto do universo. Tanto que grandes astrofísicos como o Lord Martin Rees, presidente da Royal Society de Londres, astrônomo da Rainha da Inglaterra, garantiu que a existência de vida extraterrestre pode estar além da compreensão humana. Porque eles podem estar na nossa frente e nós simplesmente não reconhecermos. O problema é que estamos procurando seres parecidos conosco. E talvez eles tenham razão, talvez não. Mas tanto faz. Porque, para os que viveram essa experiência, um contato coletivo vai ocorrer. Só é preciso ter paciência. Versão brasileira, DPN Santos.